comércio e ainda mais economia, Karina. Isso, falando mais sobre comércio exterior, negociações para acordo comercial entre britânicos e europeus começam com divergências, além de embate entre jornalistas e governo de Londres. Mais detalhes sobre isso tudo com o nosso correspondente na Europa, ao vivo. Ulisses Neto, é com você. Aqui em Londres, 11 horas mais 58 minutos, terça-feira de inverno com sol entre nuvens, termômetros marcando 6 graus em Westminster. As negociações entre a Grã-Bretanha e a União Europeia para um acordo comercial bilateral começaram com expectativas bastante distintas. Ontem, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson apresentou alguns detalhes do que ele pretende negociar com os europeus. O objetivo é ter um acordo bilateral sem tarifas, no estilo que o Canadá firmou com o bloco recentemente. Mas a União Europeia não quer correr o risco de ter um competidor de peso bem na sua porta. Por isso, o bloco também anunciou ontem sua intenção de assinar um acordo que mantenha os padrões de produção europeus também aqui na ilha recém-divorciada. Embora o assunto seja complexo, trocando em miúdos, o raciocínio é até bastante simples. A Europa tem padrões de qualidade, relações de trabalho, subsídios para produtores que são muito mais elevados que a média mundial. Isso, evidentemente, também impacta nos custos de produção e, portanto, se os britânicos não mantiverem esse mesmo patamar, os produtos daqui podem acabar se tornando competidores desleais para os europeus. Mas do lado de cá, o sentimento é que o Reino Unido não passou quase 4 anos se engalfinhando pelo Brexit só para ter que seguir as regras da União Europeia por conta de um acordo comercial. De qualquer forma, a perspectiva de um embate pela frente já derrubou ainda mais a libra esterlina, né, que vem sofrendo desde o referendo de 2016 e também deixou alguns especialistas britânicos em alerta. Enquanto isso, o governo de Boris Johnson segue seu enfrentamento crescente com a mídia do país, no estilo que Donald Trump adotou nos Estados Unidos e que o presidente Jair Bolsonaro, vem também emulando aí no Brasil. O gabinete do conservador tentou escolher ontem quais veículos de mídia iriam participar de uma entrevista coletiva para detalhar questões técnicas dessas negociações com a Europa e, no final, todos os repórteres presentes decidiram boicotar a entrevista ao ver alguns dos colegas sendo retirados do número 10 de Downing Street. A manifestação foi no sentido de que o governo não pode escolher quem vai escrutinar suas ações. Este é um trabalho da imprensa como um todo. Johnson tenta burlar a mídia para conversar diretamente com o seu eleitor. Até uma live semanal foi criada em que o primeiro-ministro responde às perguntas da audiência. Essas perguntas, é claro, são cuidadosamente selecionadas. Para vocês terem uma ideia, na última edição teve até uma pergunta sobre o shampoo que o primeiro-ministro utiliza. O gabinete de Boris Johnson também está proibido de manter relações com jornalistas políticos e o primeiro-ministro tem evitado determinadas emissoras. O Channel 4, que é uma das principais aqui do Reino Unido, tem sido boicotada pelo conservador. Na era da pós-verdade, esta parece uma tática cada vez mais comum entre os políticos que pretendem dominar a narrativa sobre si próprios de uma maneira bem mais confortável de se relacionar com a opinião pública. Ulisses, acho que logo vai estar alguém querendo imitar o cabelo do Johnson, né? Porque nós somos um país bem de macaquinhos, né? No campo da política. Bem, mas deixando isso de lado, eu sei que tem problemas com a Escócia, né, na questão, porque a questão do provável plebiscito na Escócia, e a Escócia nesse caso, romperia com o Reino Unido, porque a Escócia votou a favor de se manter na União Europeia. Tem a questão da Irlanda, que é uma questão complexa, mas eu vou falar de uma questão mais banal para alguns, mas não para mim, que é super importante. Que reflexo isso pode ter no campeonato inglês? Quer dizer, na formação dos times, que afinal, por exemplo, o Liverpool, no ataque tem na direita um egípcio, no meio um brasileiro e na esquerda um senegalês, que vai ter que vender. O Santos pode até comprar os 3, mas eu queria saber como é que fica essa questão no futebol. Professor, esse é um debate que está em aberto aqui no Reino Unido, né? Muito se fala sobre as novas regras para o futebol inglês, porque sem os imigrantes isso aqui vai ficar pior do que a Série A2 do Campeonato Paulista, né? E os britânicos sabem que algumas regras especiais vão ter que ser abertas. Fala-se muito em, por exemplo, mudar a regra para os homegrown players, né? Que são os jogadores. Aqui hoje existe um número mínimo que cada time inglês tem que ter de jogadores que foram formados na Inglaterra.
com a União Europeia, né, não podendo mais contar como um jogador local, aí fala-se em mudar essa regra, em acabar com essa exigência de jogadores que foram criados aqui nas bases inglesas, e isso pode até ter um impacto no futebol brasileiro, né? Hoje a gente olha cada vez mais jovens os jogadores que saem do Brasil, vêm para cá, mas eles têm um limite, né? Um time inglês não pode assinar um contrato com um jogador brasileiro de 16 anos. Agora fala-se muito em mudar essa regra aqui na Inglaterra. Então imagine o impacto que isso vai ter nas academias aí do Brasil, né? Nas categorias de base aí do Brasil, da Argentina, que são os países aí que mais fornecem para o futebol inglês. Se a gente olhar hoje no futebol inglês, o Brasil é o terceiro país que mais fornece jogadores, mesmo com as restrições que já existem. Se elas acabarem, aí esse número pode aumentar muito. Hoje, Espanha e França são os que mais fornecem antes do Brasil. Mas as regras ainda não estão definidas. O período de transição até o final do ano vai ser utilizado para ver como vai ficar a exigência aqui para os estrangeiros no futebol inglês.